Olá, bem-vindo a mais um episódio do IMPM Podcast e hoje temos um convidado super especial. Afinal de contas, vamos falar de um assunto importante que interessa a maioria e em especial aos cristãos, aos religiosos. Vamos falar de salvação, como é que é vista a salvação na religião cristã, o que é salvação, como é que a pessoa é salva. E com isso contamos com a presença do profeta das Nações Atalaia, que desde já quero lhe saudar e agradecer por ter aceito o nosso convite. Como está? Estou bem conservado com Jesus. Muito obrigado por este convite especial. Exato, Aqui é profeta das Nações Atalaia, sou exato. líder e fundador da Igreja Ministério Reino da Luz de Jesus Cristo. Ministério. Ministério Reino da Luz de Jesus Cristo. Ok, vamos falar disso dentro de alguns instantes, porque deixa eu só saudar o meu realizador, como de costume. E com certeza, com certeza, muitos querem conhecer o rosto do Joel. Apenas ouvem a voz, Joel. Simplesmente quem conhece são os convidados que vêm aqui, começam a ver e ver. Sim, já te vi. Mas outros disseram, não, a foto não estava bem visível. Não quer? E está tudo bem, graças a Deus, Joel. E contigo? Graças a Deus. Gra- Uma graça Tremendo. Estamos, Cuidado aí. estou a sentir o poder de Deus aqui. A presença divina aqui. Joel, deixa só. Eu sei que os nossos internautas, os que nos seguem no Facebook, assim como no YouTube, sabem que nós tivemos o privilégio de ganhar um certificado de honra. Já falamos disso, né? Ainda, né? E temos certificado, depois iremos levar para podermos mostrar aos nossos internautas que aí no próximo episódio ganhamos um certificado de reconhecimento vindo do Sindicato Nacional de Jornalistas. Significa que o trabalho que a gente está a fazer está. Exato, a gente está fazendo um trabalho, acho eu, com essa distinção, um trabalho bom, mas não quer dizer que temos que parar por aqui. Sempre temos que continuar a evoluir e há muitas surpresas. Estamos a preparar surpresas boas para os nossos internautas, porque na verdade o foco é subir. O nosso gráfico deve subir sempre. Mas sempre. demora bom para. Obrigado, Joel. Volto já a ser profeta das nações. Mas antes, por que esse nome, profeta das nações Atalaia? E depois a gente queria saber o nome de registro, né? Porque obviamente que este nome não está no registro. Por que o nome profeta das nações Atalaia? É assim, Deus não me chamou só para Moçambique. Deus não me chamou para Moçambique. Não me chamou só para Moçambique, Deus me chamou para todas as nações. Em Ok. outras palavras, Ele me deu as nações por profeta. Por isso, profeta das nações. Todas Não as da nações do nação, não da nação, das Todas as nações. nações. Todas as nações. Eu Ok. estou lá. Quando que Deus lhe chama? Quando que sentiu que Deus estava a lhe chamar, estava a lhe dizer que não, és o meu filho, és o meu profeta e profeta das nações. Deus me chamou antes da fundação dos tempos. Antes que me formasse no ventre da minha mãe, Ele já havia me chamado. Deus me escolheu em 2014. Me chamou antes da fundação dos tempos. Antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, Ele já havia me Está a escolhido. dizer que Deus lhe chamou, vamos supor, logo que criou os céus e a terra. Deus já havia me chamado. Só que ok. me escolheu para a obra em 2014. A ser chamado e a ser Qual a escolhido. diferença entre chamamento Há e uma escolha? diferença. Não existe alguém que não tem chamado. De No Deus. mundo todos têm chamado. Não. Escuta. Ok, Não existe alguém que não tem chamado. No mundo todos têm um chamado. ok. Aquilo que você faz é que dita quem te chamou. Se é Deus ou é Satanás. Deus chama as pessoas. Satanás também chama as pessoas. Aquilo que você vai fazer é isso que mostra que você foi chamado por Deus ou não. Num chamado, Deus te separa para uma obra. Deus te separa para uma obra. É na separação onde Deus coloca pastor, profeta, apóstolo, evangelista, mestre. Aqueles foram escolhidos. E foram escolhidos onde? Foram escolhidos nos chamados. Por isso muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Os que foram escolhidos foram escolhidos para poder liderar aqueles que foram chamados. Por isso não existe alguém que não tenha chamado. Nós todos fomos chamados para a salvação. Nós todos fomos convocados para nós crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por isso todos
têm um chamado. Aqueles que bebem foram chamados para poder beber com Satanás. Aqueles que fumam foram chamados Satanás para poder fumar. Aqueles que fazem boas coisas foram chamados por Deus. E no chamado existem já os escolhidos. Deus te separa para uma obra porque você é específico para aquilo que Deus te separou para você poder fazer. Isso aconteceu com Moisés. Moisés tinha um chamado, chegou o momento onde Moisés foi escolhido para poder tirar o povo do Egito. Por isso não existe pessoa que não tem chamado. E não são todos que são escolhidos de Deus. São poucos que são escolhidos de Deus. Ok. Qual é o nome verdadeiro? Atalaia? Não, o nome de registro é Atalaia? Atalaia Simão Armando. Simão Armando. Ok. Nós já que estamos a falar de salvação. Sim, sim. O que é salvação? Salvação é tirar, ou salvação é se livrar do perigo, dar vida ao doente. Isso é salvação. E salvação, nós somos salvos pela graça. Isso é o dom de Deus. Nós somos salvos por intermédio da fé. Quando você livra alguém de um perigo, isso significa salvação. Quando você dá saúde a alguém que está doente, isso significa o quê? Salvação. Você tirar alguém de um poço, isso significa o quê? Salvação. Salvação é ser tirado de um lugar do perigo para um lugar estável. Isso significa o quê? Salvação. E quem será salvo? Biblicamente, quem pode ser salvo? Quem pode obter a salvação é aquele que crê em Jesus. Simplesmente é a pessoa que crê em Jesus Cristo. Sim, quando você crê em Jesus Cristo, entenda, há pessoas que vão na igreja, mas eles não creem em Jesus. O que é crer em Jesus? Quando eu falo de crer em Jesus, não estou a falar de ir na igreja. De crer em Jesus é seguir as obras de Jesus. Porque há pessoas que vão na igreja e não creem em Jesus. Só vão na igreja por causa de hábito. Porque os pais lhe obrigaram para poder ir na igreja. A salvação está por intermédio da fé. Quando você tem fé e crer em Jesus Cristo, você será salvo. Não existe outro nome que o homem pode obter a salvação na face da terra. Porque Deus confiou a salvação em Jesus. Em outras palavras, Deus pegou a salvação e colocou em Jesus, e Deus envia Jesus na face da terra para todos aqueles que nele crê, que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Em outras palavras, toda pessoa que for a crer em Jesus para poder obter a salvação. Você não vai crer em Jesus sem ter fé. Por isso nós devemos ter fé para poder crer em Jesus. E toda pessoa que crê em Jesus não vai prostituir, não vai roubar, não vai mentir, não vai beber, porque a pessoa crê em Jesus. Agora, toda pessoa que não crê em Jesus são aqueles que vão na igreja e quando voltam para casa, eles fazem coisas que não têm a ver com Deus. Essa pessoa não crê em Jesus. Vai na igreja porque é hábito ou porque os pais lhe obrigaram para poder ir na igreja. Por isso encontramos muita gente na igreja não estão por causa de arrependimento, estão por causa de medo. E medo e arrependimento são coisas bem diferentes. Não é fácil você crer em Jesus e seguir os mandamentos de Jesus. E muitos vão na igreja, não creem em Jesus e não seguem os mandamentos de Jesus. Por quê? Porque o Deus dele só está dentro da igreja. Ele é santo quando está na igreja. Fala da igreja, porque fala de Deus porque está na igreja. E quando sai da igreja já é uma outra pessoa. Por isso encontramos pessoas com duas faces. Quando está na igreja, irmão, quando está fora tem um outro nome que não tem a ver com aquilo que ele faz na igreja. São essas pessoas que não creem em Jesus. E são essas pessoas que não vão obter a salvação. Porque nós obtemos a salvação quando buscamos a Deus com toda a sinceridade, quando se entregamos nas mãos de Deus totalmente e quando usamos a fé para nós acreditar no Filho de Deus, o enviado de Deus, que é Jesus Cristo. Ok. Como é que olha para o contexto moçambicano em termos de salvação? O povo moçambicano está em condições de ser salvo? Moçambicano, eu falo assim, 99% do moçambicano pode vir a não obter salvação. 99% de moçambicanos não terão salvação? 99% de moçambicanos pode vir a não obter a salvação. Por que diz isso? Porque muitos moçambicanos estão se desviando da presença de Deus, buscando a solução rápida. Qual é a solução rápida? Qual é a solução rápida? Eles deixam de seguir a Deus, eles vão nos curandeiros, vão por outros caminhos, que a Bíblia fala do caminho espaçoso, o caminho largo. O caminho largo é a solução rápida. Porque Deus não respondeu à oração dele, ele vem para dizer que Deus está a atrasar.
Você saber, Deus não atrasa de responder a oração. Deus responde a oração numa hora certa. Por isso há tempo do homem orar, há tempo de Deus responder à oração do homem. Agora, 99 de moçambicanos só vão na igreja como estilo. Só Vão para na as pessoas igreja verem. só aumentar cabeças. Só vão na igreja para pessoas poderem ver que aqui está aí na igreja. Mas quando está fora, seja uma outra pessoa. Há pessoas que vão na igreja, bebe. Há pessoas que vão na igreja, bebe. Fumam. Há pessoas que vão na igreja, estão a se prostituir. Mas quando estão na igreja tem outra face. Por isso que 99 do moçambicano estão a ver debaixo da cobertura de Satanás. 99 não estão na cobertura de Deus. Por isso 99 de moçambicanos não vão ser salvos, não vão obedecer a Tem salvação. certeza disso? Tenho certeza disso. Não sou crente, até com alguns pastores. Com pastores, a salvação é assim. O facto de eu pregar a palavra não quer dizer que a salvação já está garantida. Não. Deus não salva aqueles que prega, Deus salva aquele que ele chama. Em outras palavras, quando você se entrega totalmente nas mãos de Deus, você é conhecido de Deus. E os moçambicanos estão preocupados para ser conhecido com Deus. Essa aqui não é a minha preocupação. Eu não estou preocupado em querer conhecer Deus. Não é a minha preocupação. A minha preocupação é Deus o quê? Deus me conhecer. É Deus e conhecer. Me conhecer. E os moçambicanos não têm este comportamento, não têm este pensamento. Os moçambicanos eles querem conhecer a Deus. Não é possível conhecer Deus. A sua preocupação, não é, a minha preocupação não é de conhecer a Deus. A minha preocupação é Deus me conhecer. Por causa do quê? As pessoas querem conhecer Deus para usar o nome de Deus para poder instruir as pessoas na igreja. Ok. Está a dizer que há pastores Que querem conhecer, conhecer Deus para poder usar o nome de Deus para poder instruir as pessoas da igreja. há pastores que fazem isso para instruir as Sim, pessoas. fazem isso para instruir, usam igreja como empresa, não é isso? Agora, há pessoas que usam a igreja para Sim, há pessoas ter que- bens financeiros. Isso aqui não é novidade. Há pastores que usam o nome de Deus e usam a igreja como empresa para poder instruir as pessoas. São esses, quando estão a pregar a palavra, eles ficam muito ligados a querer conhecer a Deus. Eles não se preocupam, eles não se perguntam que Deus te conhece, meu irmão, ou não. Por isso a Bíblia diz assim, quando nós vamos no livro de Mateus, no Ensinamento 15, diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vão chegar diante de Deus e falar que, Senhor, nós profetizávamos em teu nome, expulsávamos demônios em teu nome. O próprio Deus vai responder, eu não vos conheço. Por isso a minha preocupação não é de conhecer a Deus. A minha preocupação É Deus de conhecer. é Deus me conhecer. Quando Deus te conhece, você é de fazer as coisas reto. Você não vai se desviar, porque você é conhecido de Deus. Quando você conhece a Deus e Deus não te conhece, é onde você vai pregar a palavra de manipulação. É onde você vai fazer coisas na igreja que não tem a ver com Deus. Em outras palavras, encontrar uns pastores que cuidam da obra de Deus, mas o dono da obra não está lá que é Deus, e Deus não lhes conhece. E Deus não lhe deu esta missão. Deus não lhe confiou nesta missão. Por isso, muitos estão preocupados em querer conhecer Deus. A minha preocupação é Deus me conhecer. Quando Deus me conhece, eu faço as coisas felizes. Não vou me preocupar em querer instruir as pessoas na igreja, porque Deus me conhece e Deus me confiou na obra. Agora, quando as pessoas querem conhecer a Deus e não ficam preocupados em querer saber que Deus lhes conhece ou não, são essas pessoas que pregam a palavra, escutam a palavra dentro da igreja, mas depois, quando eles saem, vão fazer uma outra coisa que não tem a ver com Deus. Eles não estão preocupados que Deus lhes conhece ou não. Mas eles, não, eu conheço Deus. Eu vi Deus. Deus me visitou. Eu conheço Deus. Você sabe ou não? Deus não lhe conhece. Profeta, tem certeza que Deus te conhece? Eu tenho certeza que Deus me conhece. Por que é que tem essa Tenho certeza toda? certeza porque Deus fala comigo. Eu sou usado na profecia, sou usado na palavra. Como é que Deus fala com o profeta? Deus fala comigo por duas formas. Quais? Voz e ver. Tem sentido ouvir a voz de Deus? De Deus e ver. O profeta vê Deus, ouve a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e ver. E ver Deus. Não. Ver a voz, é isso? Ouvir Sim, a voz de Deus. Por exemplo, assim, Ah, vou te colocar na tipologia de Deus. ok. Você é Deus, você está a falar comigo. Hum, Eu estou a ouvir hum. e Deus me mostra algo. E eu vou conseguir ok. ver algo, está na arena do Espírito. Por causa da glória de Deus, eu não consegui ver a face dele. Mas consigo entender que esse aqui é Deus que está a falar comigo. Esse que está na minha frente é Deus. Não é possível ver o rosto de Deus. Não é possível você ver o rosto de Deus e você permanecer vivo. Os que viram morreram. Deve morrer, meu irmão. Como Moisés. Moisés, Deus disse assim, não posso permitir te mostrar o meu rosto.
Então, Deus tem rosto. Deus tem um rosto, mas ele não te permite mostrar o rosto. Ele pode mostrar o que é atrás, pode te mostrar costas só. Ele não vai te mostrar o rosto. Mas por causa da presença e o toque, você vai sentir, não, este aqui é Deus que está a falar comigo. Ok. Está a dizer que aqui o profeta aqui tem falado com Deus. Sim, tenho falado com Deus todos os dias, sem cessar, todos os dias, mano. E todos os dias eu falo com Deus, todos os dias. Como é a voz de Deus? A voz de Deus é como voz humana, não tem diferença com a voz humana. Como minha voz assim? Não tem diferença. Uau. Porque para eu poder ouvir o que você está a falar, é porque você está a falar com uma voz humana. Ok. É por isso a voz de Deus é voz humana. Ok. É voz humana. Ele fala como 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 um homem. humano. Ele fala Como como humano. um homem, sim. Porque para Deus poder te enviar, Deus poder dar uma missão, ele não pode falar uma língua que você não entende. Ele te fala com uma língua que você vai entender, que você vai poder traduzir aos homens. E de outra forma, ele pode te catapultar para o espírito. Ok. Aí quando ele te falar com uma outra palavra ou com outras línguas, é porque ele te levar para você te pregar, para você ir pregar, aonde, ou seja, ele quer te levar para você pregar aonde ele usou o quê? Usou a língua daquela província ou daquela cidade para poder se comunicar consigo. Por exemplo, Deus aparece para mim e fala comigo em inglês, eu já entendo. Deus fala inglês Yeah. consigo? Sim, Com o profeta? É assim. Quando ele me catapulta para no Sim. espírito, Sim. ele quando me aparece a falar de uma outra língua, que não é aquela língua que eu entendo assim, é que é me levar para eu poder pregar naquele sítio, naquele local. Por isso, ok. quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecoste, eles começaram a falar nas outras línguas. E os homens que estavam lá não entendiam as coisas do espírito. Era escândalo. Mas você sabe, aquelas línguas, eram línguas onde eles deveriam pregar a palavra. Em outras palavras, quando os pastores estão na igreja e oram, começam a falar em línguas estranhas, e muitas vezes não sabem o que eles estão a falar, e quando Deus te doma, quando Deus te toca a falar essas línguas, são sítios onde você quer pregar, são sítios onde você vai chegar para poder o quê? Trazer a palavra de Deus, para você pregar a palavra de Deus. Porque não são todos que falam português, não são todos que falam shona, não são todos que falam cena. Tem outros sítios onde o cena, eles não entendem o que é cena. Mas Deus vai te dar capacidade para poder se comunicar com aquele povo. Deus vai dar capacidade para poder se comunicar com aquela nação. Por isso, quando Deus chega, ele chega com uma língua específica para poder falar consigo. Ou no lugar onde você vai pregar. Ele usa a mesma voz ou a mesma linguagem que se usa naquele sítio onde você vai pregar para poder falar consigo. Ok, vamos supor que Deus venha falar com um profeta em língua espanhola, por exemplo. O profeta sai daqui e deve ir à Espanha para pregar. É uma missão que Deus já te dar. E tem de ir. Você- Qual é a língua ou quantas missões que já foi dado? São E teve que cumprir. São muitas missões que eu já cumpri. Quantas línguas? São muitas. Eu falo muitas línguas. E já foi nesses países que falam essas línguas que Sim, o profeta está a falar? Sim, já fui. Só que são coisas que eu não publico muitas vezes. Estou a trabalhar muito em off. Em off. Sim. E conseguiu pregar para as pessoas? Eu viajo, mas não publico que estou fora. Fora do país? Mas as pessoas podem pensar que eu estou aqui na cidade. Ok. Saber, estou fora. Não publico muito a minha vida, temer outras coisas, né? Eu posso sair, eles ficarem já... Os bandidos faz conta, né? É dar sinal aos bandidos. Não estou em casa, podem chegar. Por isso, muitas das vezes, não publico coisas. O profeta assim. teme o humano? Não sobre a minha vida. Tenho família em casa. Para Para mim está tudo bem. Por isso mas não é possível ter uma oração, uma conversa com Deus? É missão de Deus. E Deus não pode impedir com que os tais larápios entrem em sua casa, por exemplo? Não é possível? É assim, quando nós vamos na Bíblia, o próprio Jesus, como Messias, lhe bateram. Ok. E crucificaram. Mas ele tinha capacidade de matar todos aqueles. Ok. Ele penduraram na cruz. Ok. Mas ele tinha capacidade de não estar na cruz. Tem outras coisas que Deus permite para acontecer na sua vida para glorificar o nome dele. Tem algo que acontece na nossa vida é para glorificar mais o nome de Deus. Ok. Tá vendo? Quando nós vamos na Bíblia, Lázaro era amigo de Jesus, mas Jesus permitiu a morte de Lázaro e falou para os discípulos que esta morte é para glorificar o nome de Deus. Agora, o facto de você ser homem de Deus não quer dizer que você não vai passar por tempestade e potestade. Não. Okay. Você vai passar por tribulações. Okay. Não quer dizer que Deus desistiu. Deus está consigo. Isso é provação. Agora, sendo homem de Deus, tem coisas que vai acontecer na sua vida. Até isso pode levar você a pensar que Deus não existe. Okay. Sem saber, Deus existe. Só está para poder te capacitar. Para ver que você está apto ou não. Okay. Agora, não quer dizer o facto de você ser homem de Deus, de ser profeta.
Não quer dizer que as coisas na sua vida vão ser 100%. Não. Ok. Tem coisas na sua vida que pode vir a não andar. Mas você sendo alguém que crê em Deus perfeitamente, você se entregou em Deus totalmente, você bem sabe que não, isso está a acontecer, alguma coisa que Deus quer fazer. Ok. Nenhuma coisa que acontece na vida de um cristão por acaso. Tudo que acontece na vida de um cristão tem um propósito. Alguma coisa que Deus quer fazer. Como é que os povos recebem um profeta? Quando vai pregar, quando vai ministrar a palavra de Deus, como é que o povo recebe-te? Eles me recebem como homem de Deus, eles me recebem como alguém que traz coisas diferentes todos os dias, porque o evangelho é trazer coisas diferentes, é pregar a palavra diferente, não é todos os dias nós estar a pregar a mesma coisa, é pregar o quê? É diferente. E o povo me recebe como homem de Deus, me recebe como um profeta, me recebe como um enviado de Deus, me recebe como mensageiro de Deus. Eles me recebem como um dedo indicador, porque o profeta é dedo indicador, está para mostrar o caminho que o povo deve andar. Em Moçambique, acho que és o único profeta que pode guiar o povo à salvação. Você não é a primeira pessoa a me perguntar essas coisas. Eu não gosto muito de polêmica. Já criamos muito e já saímos. Ok. Existem profetas em Moçambique. Existem outros Sim, que fazem existe. parte deste 1% que Sim. o profeta aqui arrolou. Disse Sim, que 99% 99% dos moçambicanos de vão ao inferno. moçambicanos não vão obter a salvação. vão todos ao inferno. Não vão obter a Estamos a falar salvação. praticamente de quase todos os moçambicanos. Não, é 99%. Quase todos. Não 100%. É assim, não são muitos que vão na igreja, que Ok. vão à busca da salvação. Muitos vão na igreja à busca de profecia. Muitos vão na igreja à busca de cura. Muitos vão na igreja à busca de milagre. Por isso, só falo 99% de moçambicanos não vão obter a salvação. Por quê? Porque eles não têm a palavra, porque Jesus é a palavra. Toda pessoa que não tem a palavra, automaticamente não tem Jesus. Agora, se você receber cura sem Jesus, qual é a finalidade? É o inferno. Porque a Bíblia diz assim que os seus e a terra vai passar, mas a minha palavra jamais passará. Agora, se você recebeu cura, você recebeu milagre e não entende a palavra que é Jesus, você vai obter salvação? Você não vai obter salvação porque você não tem Jesus. Você deve ter a palavra na sua vida, que é o sinal da salvação, que é Jesus Cristo a salvação. Por isso, 99% dos moçambicanos que vão na igreja, não vão na igreja para poder ouvir, para poder receber a palavra. Vão na igreja atrás da profecia, vão na igreja atrás de cura, vão na igreja atrás de quê? De libertação, vão na igreja atrás do quê? Atrás de milagre. Não estão para poder ouvir a palavra. Por isso, quando se chega o momento da pregação, o momento de poder ouvir a palavra, estão a sonegar. Por isso, 99% dos moçambicanos não vão obter salvação, não tem palavra, não tem Bíblia. Você deve encontrar alguém que vai na igreja e não tem Bíblia. Você deve encontrar pastor que está pregando, está a usar uma Bíblia que ele não comprou, emprestou alguém para poder pregar a palavra. Essa pessoa ainda não converteu. Por isso, existem pessoas que pregam na igreja, ainda não converteram. Pessoas que vão na igreja, ainda não converteram. Pessoas que vão na igreja, não têm palavra, não conhecem a Bíblia, nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nunca teve tempo com Deus, nunca meditou, nunca leu a palavra, nunca se santificou, nunca entrou na consagração, que é oração em jejum. Essa pessoa não pode esperar salvação. Essa pessoa não pode esperar ser salvado por Deus. Por causa do quê? Porque não tem Jesus. Porque se Deus enviou Jesus, é para nós crer em Jesus, para nós poder o quê? Obter a salvação. Agora, se você não tem aquela pessoa que Deus enviou para nós ser salvo por intermédio desta pessoa, você não vai ser salvo. E muitos que vão na igreja não tem Jesus, que é a palavra. Falam de Jesus, mas não tem Jesus. Falam de Jesus, eles não têm Bíblia. Falam de Jesus, não oram na madrugada. Falam de Jesus, não tem tempo para poder alimentar a alma, o coração em jejum. Falam de Jesus, mas eles não têm o próprio Jesus. Não tem diferença um curandeiro. Falam de Jesus, mas negam Jesus usando o nome dele mesmo. Isso que acontece com as pessoas que vão na igreja. O curandeiro usa o nome de Jesus? Sim, as pessoas que usam o nome de Jesus, quando falamos no Rabi. No Rabi, Rabi é mestre que é em Jesus. No Rabi estão a negar, não, já sabemos já não. Rabi é mestre que é Jesus. Usa o nome de Deus, nega mais, usa o nome de Deus, nega mais a ele usando o nome dele. Curandeirismo é satanismo. Sim, curandeirismo é satanismo. Porque quando alguém invoca os defuntos, não faz parte de Deus. Essa pessoa não faz parte de Deus. É por isso que 99% do moçambicano não pode ser enganado com terno. Não pode ser enganado com casaco e pessoas que seguram a Bíblia nas mãos e ir na igreja. Não é assim. Como identificar? É fácil. Como? Um verdadeiro cristão não vence na igreja, vence em casa.
Mas como identificar um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro pastor, um Isso verdadeiro... já vai muito fácil. Em casa dele? Na igreja você não vai descobrir que isso aqui é falso ou não. Na igreja é te falar de Deus. Hum. Na igreja você lhe vê para ser que é muito espiritual. Enquanto não? Saber não é um espiritual, é bandido, é indisciplinado. Ok. Existem muitos bandidos só na igreja. A pregar? Indisciplinados só na igreja, mano. Ok. Que falam de Jesus, mas Jesus não está lá. Pessoas que foram seladas com Satanás. Satanás usou algumas letras para poder falar da palavra, para poder falar do evangelho. Para poder querer enganar a Jesus. É isso que Ok. está acontecendo nas igrejas. Ok. Pastor que é pastor, Hum. ou a verdadeira adoração não começa na igreja, a verdadeira adoração começa em casa. O cristianismo não começa na igreja, o cristianismo começa em casa. Ok. O adorar a Deus não começa na igreja, o adorar a Deus começa em casa. Aquilo que nós fizemos na igreja, estamos o quê? Estamos a ir se reunir para poder invocar o nome de Deus, mas coisa principal, ou algo essencial, começa em casa. Se você tem um comportamento torpe em casa, você não vai obter a salvação. Não basta você usar um terno, nos trazer Bíblia na igreja, enquanto você em casa tem outro comportamento. Você não vai obter a salvação. E há pessoas também que levam aquele comportamento de casa, vai ter na igreja. Que são esses pastores que vão na igreja para poder instruir algumas pessoas na igreja. Que usam a igreja como empresa. Como usar a igreja como empresa? São esses quando estão dentro da igreja, eles vendem tudo, não escapam nada. Eles Vendem tudo na igreja? vendem O que eles tudo. vendem? Vendem sabão, água, caneta, cadernos. Vendem tudo, areia. Mas vendem- dizem que, por exemplo, uma caneta ungida. Não existe isso na Bíblia. Não existe base bíblica. Pode trazer esses pastores aqui num debate para nós poder debater sobre esse assunto. Não vão mostrar Água nenhuma base. ungida. Não existe base bíblica sobre isso. Ok. Eu desafio você a convidar um pastor, um profeta, um apóstolo para nós sentar aqui. Ah, Eu vou continuar a pisar na mesma tecla. De Gênesis e Apocalipse. ok. Não existe. Isso não é feito no seu ministério? No meu ministério não há essas brincadeiras. São brincadeiras. Não há profecias também? Não há milagres? Existem profecias. Não se vende. As coisas de Deus não se vendem. Eu não posso deixar a fome me dominar para eu pegar coisas e vender na igreja. Quando você ver uma igreja vender algo, fica a saber, Deus não está lá. Se o próprio Jesus girou, as pessoas estão a vender no templo. Quem é você para poder vender algo dentro da igreja? É sacrifício, se calhar. Não existe. Estão a andar a instruir as pessoas. Ok, Olha, ok. igreja não é empresa. Aquele tempo de adoração é uma casa para nós poder adorar, não para poder vender coisas na igreja. Lá não é para você ir vender água, lá não é para você ir vender caneta, lá não é para vender sabão. Não existe sabão ungida. Se você quer ungir e dar à igreja, não pode vender, ofereça mahala. Ok. Agora, os homens de Deus não podem ter nenhum centavo que vem da igreja. É assim, pode ser oferta e dízimo, isso é outro assunto. Eu estou Dízimo e oferta é bíblico. dízimo e oferta é bíblico, mas são coisas. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Nós não podemos usar negócio na igreja, instruir as pessoas, falar para as pessoas que isso aqui é o quê? É de Deus, é ungir, Ok. é para põe lá esse pulso aqui, Deus vai te proteger, Ok. bebe esta água aqui, alguma coisa vai acontecer. É para esta água, estou a vender 500 meticais, Ok. esse azeite, estou a vender 500 meticais. Estão a instruir pessoas. Por isso nós encontramos homens de Deus que estão bem na vida e o povo que eles pregam estão mal, estão a sugar. Pastor, em vez de ajudar o povo, estão a dar mais peso ao povo. O povo está a emagrecer por causa de pastores. Porque pastores não estão lá para poder ajudar. Porque pastor que é pastor está para poder cuidar das ovelhas, das suas ovelhas. Ok. Pastor que não é pastor não está para poder cuidar das ovelhas. Ok. Agora, todo pastor que vende algo na igreja não está para poder cuidar das ovelhas. Ok. Está para instruir as ovelhas. E essa pessoa não é pastor, é bandido, é malandro, está para poder o quê? Enganar o povo de Deus. Por isso existe muitos a serem enganados dentro das igrejas. Por causa do quê? Porque eles não têm Bíblia. Por isso eu falo que muitos não vão ser salvos. Por causa do quê? Porque não lê. Se você não tem Bíblia em casa, não lê e medita, é fácil você ser instruído na igreja. Mas se você ser um homem de meditação, se você ser um homem que lê a Bíblia, esses pastores não vão te enganar. Ok. Não vão te enganar por causa do quê? Tudo que ele for a falar, você vai analisar a palavra que ele está a pregar. Dizer que não, isso aqui não é bíblico. Isso aqui não está escrito. Você vai saber que não. Estou nas mãos de alguém, estou nas mãos de um falso. Ok.
Quando alguém vê que estou a vender areia para você pôr na sua casa, se feiticeiro não chegar aí, eu tenho que vasculhar na Bíblia. Se existe essa Que passagem. existe ou não. Mas nós tivemos o caso de pastores que enviavam saldos nas contas, em pesa, em mola. Não é bíblico. Aquele Ok. sábio que anda se enviar na mola. Sabe o que? Tem coisas que estão acontecendo nas Ok. igrejas. Que, epá, eu sempre tenho obrigado as pessoas da igreja. Eu costumo Ah. falar assim, irmão, procura ter uma Bíblia. Para nós não mentir para vocês. Ok. Para nós, pastores, não mentir para vocês. Tudo que nós for a pregar, deve estar o quê? Deve estar segundo a Bíblia. Deve estar o quê? A caminhar com a Bíblia. Ok. Agora, se você me aparece na igreja sem Bíblia, eu posso criar a minha pregação. Tudo você vai crer. Está a falar de Bíblia física ou também de celular? Pode ser. Pode ser também de celular No celular. física, você para poder meditar. Se você me aparece sem Bíblia, meu irmão, Hum. eu posso falar coisas, você vai acreditar, eu sou profeta. Hum. O que está a estragar mais pessoas é Deus me revelou, Deus me disse. Não existe uma revelação fora da Bíblia. Se existir uma revelação fora da Bíblia, é magia. Ah, Deus nunca revelou-te assim, revelou-te alguma coisa fora da Bíblia? Que seja Não fora- existe uma revelação fora da Bíblia. Toda revelação que o homem recebe deve concordar com Com a alguns, Bíblia. sim, com a Bíblia. Agora, as pessoas estão sendo enganadas nas igrejas. Hum. Você encontra a pessoa, faz banho no domingo, vai na igreja, não tem Bíblia Uhum. em casa, não tem Bíblia nem no telefone, não lê esta pessoa, não ora esta pessoa. O que vai acontecer com aquela pessoa que vai pregar e já descobriu que vocês não têm Bíblia? Vai mentir? Que já descobriu que tudo o que ele vai falar vocês vão concordar. O que ele vai fazer? Ele vai mentir. Ok. Porque sabe, vocês não têm nenhum sítio, vocês não têm base para poder ver que ele está a falar é verdade ou não. É possível discordar com o homem de Deus? Se é possível, sim. Depois de culto, você pode aproximar Man of God. Que Man of God? Estou a pedir o quê? Para fazer entender um pouco aquela palavra. Não pode ser durante o culto. Não, depois do culto, pode aproximar o homem de Deus. O homem de Deus não morde. Mas imaginemos que seja um crente ousado que levante a mão e diga que não, eu li. Aí não não é pode, possível. aí pode não interromper a pregação. Ok, Né? Você ok, pode deixar. ok. Você pode escolher. Você deve ser um crente sábio, um Ok. crente inteligente. Ok, Pode escutar a pregação, tudo. ok. Mas no fim, tem um tempo que o homem de Deus conversa com pessoas de saúde. Você pode chegar e que menos ficou, tem uma dúvida sobre aquela pregação. Ele pode vir te explicar segundo a Bíblia. Ok. Pode ser no momento que ele estava a pregar, você não entendeu o que ele estava a explicar, mas ele pode fazer entender segundo o quê? Segundo as escrituras. Hum. E ele pode pegar o livro que você queria mostrar, ele pode fazer entender, não, aquilo que eu estava a pregar significa isso, eu queria dizer assim. Hum. Ok, está tudo bem, Man of God, muito obrigado. Ok, Já entendi. ok. Porque tem outras palavras que se prega na igreja, não são todos que entendem. Hum. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se compreendem espiritualmente. Agora, quando no momento da palavra você precisa se conectar para poder entender a pregação. Porque há muitos que escutam a palavra, mas eles não entendem o que o pastor está a pregar. O que o pastor está a pregar. Para você poder entender, você deve estar conectado. Mas você, como você vai estar conectado, é uma pessoa que não lê, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não medita, é uma pessoa que não tem Bíblia, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, é uma pessoa que não busca a face de Deus. Ok. Você vai ser o quê? Você é fácil, você é um objeto fácil de ser enganado. Ser manipulado. Sem ser manipulado na igreja. Por isso existe pessoas que estão a ser manipuladas. Nós, quando vimos que isso aqui já não tem a ver com Deus que está a fazer. Hum. Por isso que encontramos muitas igrejas, pregam sim de Deus, falam sim de Deus. Mas depois de falar de Deus, o que eles fazem? Hum. Já não tem a ver com Deus. Igreja não é negócio. Ok. Aquilo é casa de oração. Para onde as pessoas vão se encontrar, vão adorar a Deus, vão ouvir sobre Deus, a palavra de Deus. Agora, não pode introduzir uma coisa que não tem a ver com Bíblia. Ok. Por exemplo, as pessoas assim, falam assim, devemos vender água, que é água ungida. Hum. Água ungida, devemos vender água. Pode mostrar na Bíblia que profeta que vendeu água. Se calhar é uma inovação. Está usando que base? Ok. O homem de Deus sempre deve usar a Bíblia como base. Deve usar a Bíblia Ok. como base, né? Quando nós vamos na carta de condução, temos base lá, que Que nós é o devemos usar. Código de estrada, o Sim, livro. Ok. você não vai, quando usa coisa na sua cabeça, você vai desesperar já nas celas. Ok. Agora, mesmo quando nós estamos na igreja como homens de Deus, devemos usar o nosso guião
devemos usar a Bíblia. Quando alguém me aparece a vender sabão na igreja, a vender caneta na igreja, a me vender azeite na igreja, isso já não tem a ver com Deus. Se você quer ungir e dar à igreja, está tudo bem, pode dar à igreja. Ok. Ou quando você me aparece a vender 500 meticais, uma coisa que você comprou 50, você está a me vender 500 meticais. Ok. Ok. Se você quer ungir água na igreja, fala para o povo, próximo domingo, peço para cada pessoa trazer uma garrafa de água para poder ungir. Isso é bíblico. Não, normal. se você quer ungir a água, Ok. se você quer ungir a água, por favor para a igreja, peço o próximo domingo para cada um trazer sua água para poder ungir. Pode usar a Bíblia que diz assim que a voz do Senhor ouve sobre muitas águas. Que quer ungir essa água. Não estou, né? Você comprar tua água para poder vender na igreja. Dar. Não, Ou isso, que o povo traga a sua água de casa. você pode, ok. Para evitar polêmica, para evitar essas coisas, para evitar para pessoas não te confundir, fala para o povo de Deus para poder trazer o que é sua água. Para poder trazer o que? Uma garrafa de água. Cada pessoa pode trazer garrafa de água. Você pode orar para aquela água, está tudo bem. Quem vai te falar, mano? Ninguém. Vendeu? Não vendeu. Pediu alguma coisa? Pediu valor? Você não pediu nada. Só que você, pediu água para poder ungir aquela água. Está tudo bem. Como o que aconteceu com Elias. Elias ungiu o azeite. Não vendeu o azeite. Ungiu o azeite. Ok. Não vendeu. Ok. Quem trouxe o azeite não foi Elias. Aquela viúva que tinha azeite. Um punhado de farinha. E ele ungiu. Agora, se você quer fazer a mesma coisa, é só pedir o povo trazer e você ungir. Não é necessário vender. Agora, quando você vende na igreja, é bandidagem, é extorquir o povo. Ok. Por isso existem pastores que estão a prosperar à custa do povo. Estão a prosperar por causa do sofrimento do povo. O povo está a sofrer por causa do pastor. Além do pastor sofrer por causa do povo, além do pastor cuidar das ovelhas, é as ovelhas que estão a cuidar o pastor. Estão a mudar o que Jesus falou. Jesus falou que o pastor que cuida das ovelhas. Mas o pastor, quando chega na igreja, tem uma pregação que ele dá. As ovelhas é que devem cuidar do pastor. Mas isso não é bíblico. Está errado. O dízimo que a gente tira. O dízimo não é para pastor, o dízimo é para mantimento da igreja. O dízimo é para pagar água na igreja, é para pagar energia na igreja, é para comprar cadeiras, alguma coisa da igreja. Mas há igrejas que fazem contribuição para cadeiras, contribuição para construção. O dízimo, se calhar, é para o assim, pastor. O dízimo não é para o pastor. Ok. O dízimo é para a igreja. Se é para a construção da igreja, vocês podem pegar o dízimo. Não pode fazer contribuição para a construção da igreja. Se tem dizimistas na igreja, já tem dizimista na igreja. Sim. Onde está aquele dinheiro? Se Então, já tem o pastor não dizimista pode na levar igreja. o dinheiro. Nem o medical. O dízimo não é para pastor. Vou E ele repisar. também tira. O dízimo é para todo mundo, mano. O dízimo não é só para o povo. Ok. O dízimo é para o povo. O dízimo é para o povo. O pastor também é povo de Deus. Ok. O dízimo é para todos. O dízimo. E se o pastor come? Se o pastor usa o dinheiro, o que vai acontecer? O dízimo não é para pastor. Chama fácil de dízimo, não chegamos sobre oferta. Dízimo. Dízimo, o que é dízimo? Dízimo é para a casa do Senhor. Okay. O dízimo não é para a casa de pastor. O dízimo não é para a casa de profeta. O dízimo não é para a casa de apóstolo. O dízimo não é para a casa de evangelista. O dízimo não é para a casa de mestre. O dízimo é para a casa do Senhor, para que haja, estou a falar segundo a Bíblia, para que haja mantimento na casa do Senhor. Okay. Em outras palavras, dízimo não é só dinheiro, dízimo. Ok. Dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. Tudo que ganha. Dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. Ok. Se é salário, se é aquilo que você ganha na machamba, é por ser dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Dízimo não é só dinheiro, que é isso que é pregado mais na igreja. Na igreja se prega dinheiro, que dízimo é 10% do valor que você ganha. Só param aí. Se nós ler bem a Bíblia de Gênesis a Malaquias, porque Mateus e Apocalipse não encontramos mais dízimo. O dízimo, iniciamos no Gênesis e Malaquias, o dízimo mora aí. Ok. Dízimo mora aqui. Dízimo é a 10ª parte, não é só dinheiro. Dízimo não é só dinheiro, porque há pessoas que vão na machamba, eles não trabalham.
Ele pode trazer o quê? A 10ª parte daquilo que da sua colheita, pode trazer a 10ª parte. E quando chega na igreja, temos viúvas na igreja. Dá-se às viúvas. Você pode. Sim, o dízimo é para isso. E o Ok. dízimo é para poder ajudar as outras pessoas. O dízimo é para ajudar os necessitados. O dízimo é para ajudar a igreja. O dízimo é para pagar água para a igreja. O dízimo é para pagar energia para a igreja. O dízimo é para a construção do templo do Senhor. O dízimo é para poder ajudar as viúvas, algumas pessoas que passam necessidade na igreja. É o que acontece É no a ministério do importância. profeta. O dízimo usamos para isso. O É o dízimo que fazem. Não, Sim, não, o não. dízimo usamos para E a isso. oferta, muito O dízimo- rapidamente. A O oferta. dízimo é para isso. Quando nós pegamos a oferta o pastor pode vir a usar. A oferta o pastor pode usar. A oferta pode vir a usar por causa do que a oferta é o agradecimento que você faz. Ok. Só oferta. Essa oferta que você faz é que você está contribuindo, você está o quê? A oferta que nós damos na igreja é aquilo que você está contribuindo com aquela pessoa que te instrui na palavra. Menos dízimo. Não, esse dízimo é para 100% para a casa do Senhor. E os que usam o dízimo irão ao inferno. Não terão É. salvação. Eu não sei que vão ao inferno ou não, Hum. mas estão a usar dízimo de uma forma errada. Ok. Se estão a usar dízimo de uma forma errada. Hum. Não pode pegar dízimo para você ir para construir sua casa em casa. Não. Porque Ok. existem pastores que pegam dízimo para construir sua casa, para comprar carro para ele mesmo. Dízimo é para a igreja. O profeta vive só de igreja ou trabalha? Não, eu não vivo não sou sustentado com a igreja. Ok. Eu não sou. Nunca usou dinheiro Eu de sempre dízimo da eu igreja, tenho por falado exemplo. nas minhas lives e eu tenho falado. Por isso Ok. não sou amigo de muitos pastores. Muitos pastores não me gostam por causa dessas coisas. Eu não posso ser sustentado. Ok. Eu não posso casar para dar responsabilidade à igreja. Não é isso. Não se faz. Não é a igreja que conquistou mulher para mim. É errado. Para mim é errado. A igreja não foi. Se a Bíblia diz assim no livro de Coríntios que aquele que prega do altar vive do altar, entenda? Está a falar do pastor. Não estou a falar da esposa, o filho, o neto, o sogro do pastor e o avô do pastor. Não é isso. Eu não posso casar para poder dar responsabilidade à igreja. Eu não posso ter filhos para poder dar essa responsabilidade à igreja. É da minha responsabilidade cuidar da minha família. Ok. É da minha responsabilidade cuidar, ok? Da minha Ok, está a família. receber sinal aqui. A conversa está muito boa, o debate está muito bom, mas infelizmente já ficamos com um minuto, né? Gostaria de pedir últimas considerações, porque o debate mesmo estava bom. Iremos convidá-lo mais para mais conversa. Profeta, últimas considerações. Amados irmãos que estão a poder nos ver lá em casa, Hum, o meu conselho que eu deixo, procura ter uma Bíblia, tenha tempo em ler a Bíblia e meditar a mesma Bíblia, orando, porque nós falamos com Deus por intermédio da oração. Para você não ser enganado, você deve ser um homem que ora muito para você não ser enganado, porque muitos falsos profetas têm se levantado ao mundo. Cuidado, está nas mãos erradas. Tenha tempo meditando a palavra, lendo e orando, buscando a Deus totalmente em nome de Jesus. Muito obrigado, profeta das Nações Atalaia. Meu nome é Sérgio Teixeira. Eu volto no próximo episódio com mais um podcast. E teremos um podcast com um muçulmano para falarmos um pouco da religião muçulmana, para podermos saber em termos de salvação na religião muçulmana. E até a próxima. Fique bem.